No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Marcos, capítulo 11, versos 12 a 14. Essa passagem é bastante conhecida e a narrativa é direta e de fácil compreensão. Jesus teve fome, viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até ela em busca de figos para saciar a fome. Mas lá chegando, não achou nenhum fruto, só folhas. E ele amaldiçoou aquela figueira na frente dos discípulos. E no mesmo capítulo, verso 20, está escrito que na manhã seguinte, passando eles por ali, viram que a figueira havia secado até a raiz, tendo Pedro comentado sobre isso com Jesus. Mas afinal, por que Jesus, que é cheio de amor e de bondade, amaldiçoou a figueira? Será que foi por raiva ou por maldade? Ou foi para mostrar aos discípulos o poder da sua palavra? Na verdade, a figueira tinha aparência enganosa. Aparentava que tinha fruto, mas não tinha. Tanto que Jesus foi a ela em busca de figos. Existem dois ensinamentos importantes nessa passagem da figueira e que Jesus quis passar aos discípulos e também para nós. O primeiro é que não devemos nos guiar pela aparência, pois a aparência engana, sendo isso retratado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 7, quando na casa de Jessé, por ordem de Deus para ungir um de seus filhos rei, pensou que seria Eliabe pela sua aparência de guerreiro. O Senhor nosso Deus não tolera o engano e a falsidade. Tendo debatido e confrontado os fariseus e religiosos da época, exatamente porque tinham aparência de piedosos, de bondosos e de santos, mas era tudo da boca para fora, tendo-os chamado de hipócritas, conforme Mateus 23, 27, comparando-os ao sepulcro caiado, que é formoso por fora, mas por dentro cheio de ossos, imundícia e podridão. E isso é conselho para mim e para você. Quantas vezes não nos decepcionamos com as pessoas? Muitas de dentro da igreja, que se dizem cristãs, tementes a Deus e que parecem cheias de virtude. Mas é só no exterior. O outro ensinamento é que a figueira nasceu para dar frutos e foi amaldiçoada e ficou seca justamente por não ter oferecido frutos. Isso fica bem claro em Lucas 13, verso 5, na parábola também envolvendo uma figueira. Jesus diz que seu dono esperou uns anos, mas ela não dava frutos e que ele mandou cortá-la. Ele está ensinando que assim como a figueira teria de dar frutos bons ao paladar, espera que nós também produzamos frutos, bons frutos. Mateus 7,19 diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra do dia de hoje. Palavra de ensinamento, de alerta e de edificação, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos guarde da falsidade, da hipocrisia e de aparentarmos o que não somos. Sejamos verdadeiramente justos, retos, santos e piedosos no Senhor. Ele nos capacite
para a sua boa obra, para a qual nós fomos criados, conforme Efésios 2, verso 10. Que os nossos frutos sejam agradáveis ao Pai. Levemos a sua palavra, vivamos a sua palavra, possamos colher frutos de arrependimento e de conversão, para que haja boa colheita para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.